Luana. Eu sou a Sara. Eu sou a Laís. Eu sou o Victor. Eu sou o Enzo. E nos bastidores, a Ana Carolina. E nós somos o Explorando o Cosmos. Bom, pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre um assunto bem interessante: a vida orgânica fora da Terra e a habitabilidade em exoplanetas. Esse tema é abordado principalmente no campo da astrobiologia. Mas afinal, o que seria astrobiologia, não é mesmo? Na verdade, é bem simples de explicar. Todo esse estudo começou com a astronomia, aquela que tem como propósito abordar sobre assuntos como origem, leis e até curiosidades sobre o universo. Muito legal, né? Porém, por ser muito abrangente, esse campo precisou de se desmembrar em outras áreas, para se concentrar em estudar e responder perguntas sobre assuntos mais específicos. E desta maneira, é assim que a astrobiologia surgiu, que é o nosso principal assunto de hoje. A astrobiologia, segundo uma definição que a NASA fez no ano de 2013, tem como caracterização o seu foco em estudar sobre origem, evolução e a distribuição da vida tanto na Terra quanto no universo. E ao longo dos anos estão se desenvolvendo várias pesquisas de como a vida se estabeleceu na Terra e de como ela sobreviveria no universo. Muito interessante, né? Para estudar essas questões, ela conta com diversas outras áreas, como a biologia, a própria astronomia, física, química e também muitos cálculos teóricos. Eles são principalmente usados para simulações, por exemplo. Mas será que a vida realmente pode se desenvolver no universo? Isso é realmente possível? Bom, antes de tudo, precisamos entender alguns conceitos básicos para esse tópico, como biomolécula e exoplanetas, por exemplo. Você sabe o que é isso? Caso não saibam, nós vamos explicar agora. Biomolécula é o nome dado a uma molécula orgânica que desempenha uma função essencial nas estruturas, nas regulações e nas funções dos organismos vivos, e assim são fundamentais para a sua existência e seu funcionamento. Elas contêm principalmente carbono em sua estrutura, ligando-se com outros elementos. Os principais tipos de biomoléculas são os carboidratos, que também são conhecidos como açúcares, e possuem grande importância no armazenamento de energia. Por isso, são considerados fundamentais para a vida, formados por monossacarídeos. Lipídios. Os lipídios são compostos insolúveis na água, com papel importante na reserva energética e meio de proteção, formados por ácidos graxos e gliceróis. Proteínas. Proteínas são macromoléculas de aminoácidos e possuem diversas funções, como estrutura nas reações químicas e meio de defesa do organismo. Ácidos nucleicos. São moléculas que possuem informação genética e sintetizam as proteínas. Os dois principais ácidos nucleicos são o RNA e o DNA, formados por monossacarídeos, ácidos fosfóricos e bases nitrogenadas. A presença dessas biomoléculas em outros ambientes planetários poderia indicar a possibilidade de existência de formas de vida em meios extraterrestres, como em exoplanetas, por exemplo. Assim sendo, vamos explicar como elas se desenvolvem. Bom, como dito antes, as biomoléculas orgânicas elas são essenciais para a vida como a conhecemos, porque elas desempenham um papel fundamental nos processos biológicos. A habitabilidade dessas biomoléculas depende de vários fatores, incluindo a presença de água líquida, condições químicas adequadas e a existência de uma fonte de energia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esses fatores então. A água líquida ela é fundamental para a vida, porque a maioria das reações químicas biológicas elas ocorrem nesse meio. A presença de água permite a dissolução e o transporte de substâncias vitais. Além da água, as condições químicas adequadas também são importantes. Isso inclui a presença de elementos químicos essenciais, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre, que formam os blocos constitutores das moléculas. A energia ela é necessária para sustentar as reações químicas. A fonte de energia pode variar dependendo do organismo e do ambiente em que ele vive. Além desses fatores, outros elementos da habitabilidade das biomoléculas incluem a estabilidade da molécula em diferentes condições ambientais, a capacidade de reaplicação e transmissão da informação genética, a capacidade de interação molecular e a capacidade de formar novas moléculas. Diversos estudos são feitos todos os dias quanto à habitabilidade de exoplanetas, além da descoberta de centenas deles. Por exemplo, em 2019, a NASA encontrou 4.000 exoplanetas. É muito difícil identificar a sua presença, pois eles são menores que estrelas e também não possuem luz própria.
Só conseguimos detectar a presença deles quando eles passam em frente de uma estrela ou quando a estrela que os mantém em órbita oscilam em relação à sua gravidade, e aí perde um pouquinho a frequência. Com esses métodos é possível obter informações importantes sobre os exoplanetas, além de identificar ambientes próprios para eles, partindo de modelos teóricos que estudam a sua superfície planetária e também os elementos químicos presentes na sua atmosfera. Agora, entrando no assunto da habitabilidade, de acordo com o estudo da Universidade de São Paulo no artigo Formação de moléculas orgânicas em ambientes interestelares, existem alguns pontos importantes quando falamos sobre a habitabilidade dos exoplanetas. Por exemplo, a composição da sua atmosfera é muito importante, já que ela pode apresentar diversas características, que nesse caso são chamados de compostos. E eles influenciam muito no planeta. Quando procuramos compostos em um exoplaneta e achamos em abundância, sugere que existe uma ordem biológica e recebem o nome de biomarcadores, sendo eles a zona habitável e a rotação. A zona habitável, que é outro tema relacionado à habitabilidade, define as condições da região ao redor de uma estrela, que possui a presença de água líquida, para que ela não seja quente demais para evaporar e nem fria demais para não congelar. Dessa maneira, avaliando se o planeta é capaz de suportar vida ou não. Também temos a rotação de um exoplaneta, que é outro fator importante que influencia em sua habitabilidade. Muitos planetas hoje em dia são considerados quentes, já que estão mais próximos das estrelas. Eles são mais fáceis de se achar, pois apresentam um sinal maior e mais frequente. Como estão próximos das estrelas, a rotação é modificada pelas marés, onde a taxa rotacional é fortemente reduzida. Esta pode levar a um processo chamado sincronismo, quando uma das faces do planeta será sempre iluminada, enquanto a outra não recebe nenhuma luz da estrela, fazendo com que um lado fique com a temperatura muito mais elevada que o outro, e resulta em uma atmosfera tênue e inexistente de um oceano líquido e estável. Concluindo, um exoplaneta só pode ser habitável quando apresentar um ambiente que atenda a vida humana e a sua forma natural. É necessária a presença de uma boa temperatura, gravidade, luminosidade, composição e pressão, além de água e outros requisitos essenciais para a vida. Segundo um experimento realizado por José Francisco de Almeida Pacheco no seu artigo Procura de Vida Extraterrestre, Habitabilidade do Sistema Planetário Gliese 667c, foram analisadas diversas bibliografias sobre a habitabilidade dos exoplanetas, atmosferas extraterrestres e variação orbital. Depois dessa análise, foi examinado dados de atmosfera de 5 planetas. Corote 7b, o menor exoplaneta conhecido e com órbita mais acelerada. Tem densidade similar à da Terra, possui massa 5 vezes superior e um raio 80% maior que o da Terra. Kepler 9d, anteriormente conhecido como COI 377,03, é um exoplaneta em órbita da estrela Kepler 9. Semelhante ao Sol, Kepler 9d é provavelmente uma super-terra, com um raio estimado de aproximadamente 60% maior do que o da Terra. Apesar de sua massa exata, não pode ser determinada. Gliese 876d, que é um planeta extrasolar que orbita em torno da Gliese 876, uma estrela anã vermelha, está localizada a aproximadamente 15 a 15,30 anos-luz de distância a partir da Terra, na constelação Aquarius Gliese. Gliese 876d foi o terceiro planeta descoberto orbitando a estrela Kepler 11f, que é o sistema planetário mais completo e compacto já descoberto. Além do nosso, o telescópio espacial Kepler da NASA descobriu 6 planetas feitos de uma mistura de rochas e gases, orbitando uma estrela anã amarela localizada a aproximadamente 2.000 anos-luz da Terra. E por fim, a Gliese 581g, que é uma estrela anã vermelha que se encontra a cerca de 20 anos-luz da Terra, sendo a anã vermelha então a chamada zona habitável, é mais perto da estrela, ou seja, os planetas terão que estar mais perto da estrela que a Terra do Sol para poderem ter água no estado líquido e na sua superfície e até terem vida.
Bom, o experimento apresentado no decorrer da prova anterior conta com as pesquisas sobre a possível presença de fatores exteriores que pudessem estabilizar as biomoléculas em altas temperaturas. Os experimentos são feitos em organismos termófilos e também hipertermófilos, organismos que gostam do calor. A partir disso, foram criadas estratégias para que os outros e esses tipos de organismo pudessem reagir a diferentes temperaturas e condições. Para o aprofundamento da pesquisa, experimentos foram feitos com o exoplaneta Corot 7b, a partir de sua massa e raio. Foi possível estimar a sua formação e encontrar possíveis problemas para a possibilidade de vivência de organismo no exoplaneta, que ocorreria por estar muito próximo da estrela, estando sujeito a um grande fluxo de ultravioleta. Dessa forma, a conclusão chegada foi de que a composição do Corot 7b era muito seca, ganhando assim o nome de terra seca. Diversos outros experimentos foram efetuados à procura de maneiras e problemas na sobrevivência de organismos. Nesse vídeo do canal Explorando o Cosmos, nós vimos diversas coisas. Primeiro, nós vimos o que era a astrobiologia. A astrobiologia é a ciência que estuda a vida fora do planeta Terra. Ela se baseia na física, na química e na biologia. Também vimos um tópico da astrobiologia. Esse tópico foi a habitabilidade nos exoplanetas. Mas o que são exoplanetas? Os exoplanetas são planetas fora do sistema solar. Eles podem ser contados utilizando o método de trânsito e de oscilação. Para que um exoplaneta seja considerado adequado ou habitável, ele precisa ter, primeiro, uma temperatura decente, uma atmosfera decente, uma gravidade decente, uma iluminidade decente e ele também deve estar numa zona habitável e possuir água. Outro indicador para que um exoplaneta seja considerado habitável é caso ele possua uma biomolécula. As biomoléculas são os lipídios, os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos. A procura por vida fora da Terra não para e é incessante. A astrobiologia está sempre trabalhando e fazendo novas pesquisas e novos estudos, utilizando satélites e os métodos já citados anteriormente. Bom, isso é tudo. Obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, dá um joinha se você tiver gostado e compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Sara. Eu sou a Laís. Eu sou o Victor. Eu sou o Enzo. E a Ana Carolina, nossa editora. E câmera girl.